os nossos convidados com a vontade no nosso meio. Esta casa não é nossa, ela é do Senhor. Então, nós que somos filhos, né? Temos que nos sentir à vontade na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Convido você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis. Hoje está fácil, né? Gênesis 5 a 9. O tema da nossa mensagem hoje é do poço ao palácio. Gênesis 37, 5, 9. Que diz o seguinte: teve José um sonho e o relatou a seu irmão. Por isso o odiaram ainda mais. É a seus irmãos, tá? Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Estávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Pai amado, Deus bondoso, a sua palavra está lida. E aqui estamos, Pai, inteiramente ao seu inteiro dispor, inteiramente dependentes do Senhor. Queremos ouvir a sua voz através, Pai, desta ministração. Queremos, Pai, sair daqui cheios de uma convicção de que o Senhor nos fez com um propósito. E nós queremos, Senhor, que o Senhor cumpra em nós este seu propósito. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Glória a Deus. Bom, muitos acham que Deus tem a obrigação de nos dizer a forma clara, aos nossos olhos humanos, tudo o que devemos fazer, da forma como devemos agir, nos direcionar de uma forma bem clara, bem tranquila. Mas ocorre que nem sempre é assim que Deus faz. Ele, às vezes, fala claramente, resolve de pronto, e muitas vezes Ele vai nos falando de uma forma também clara, porque Deus não é um Deus que fala nada de uma forma obscura, mas ao nosso entendimento humano nem sempre conseguimos entender o que Deus está falando para nós. Por isso é tão necessário prosseguir no caminho, porque Deus, Ele age enquanto caminhamos. Isso está escrito em Provérbios 19, 9, que diz o seguinte: o coração do homem planeja o seu caminho. Todos nós planejamos, né? A nossa vida, as nossas conquistas, as nossas realizações. Isso é muito bacana. Isso realmente é de Deus. Mas, no versículo aqui, ele continua: o Senhor lhe dirige os passos. Então, os planos nossos têm que ser dirigidos pelo Senhor. Tem que ser todos eles, todos os planos dirigidos pelo Senhor. Por quê? Porque Deus tem um futuro idealizado para cada um de nós. E Ele não nos deixa sem um futuro, de forma alguma. Se o nosso futuro daqui a um segundo, Deus já planejou este próximo segundo, tudo está planejado por Ele.
Ele tem um futuro para você, Cezinha. Sabia disso? Glória a Deus, né? Aleluia. Em Jeremias 17, de 7 a 8, diz o seguinte: mas eu, o Senhor falando, abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada à beira da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, continua dando frutos. Quem pode falar aleluia aí, glória a Deus? Mesmo que a vida te pareça difícil, mesmo que a vida te pareça confusa, eu quero falar para você, a proposta que eu tenho é que você continue se baseando nas palavras que Ele já deixou escrita, que Ele já instruiu a palavra do Senhor. É muito necessário que nós baseemos a nossa esperança na palavra do Senhor. Um dia, José foi até Dotã procurar seus irmãos, amando do seu pai. E a Bíblia diz que de longe, os irmãos de José, os filhos de Jacó, viram José e eles planejaram matar José. E eles disseram assim: lá vem aquele sonhador, vamos matá-lo. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Vocês leram, nós lemos os sonhos de José e eles tiveram inveja de José. Então eles almejaram matá-lo, para que os sonhos de José não se concretizassem, não se realizassem. Assim acontece conosco muitas vezes. Há momentos na nossa vida que acontecem coisas. E os irmãos de José lançaram José num poço sem água. E às vezes nós nos deparamos em poços sem águas. Tudo estava indo mais ou menos bem. Até que houve a traição de um cônjuge. Até que houve um diagnóstico de um médico não muito favorável à nossa saúde. Até que houve um maltrato de um pai ou de um filho. Até que uma decepção terrível chegou até você ou até a mim. Daí, quando isso acontece, nos deparamos num poço de mágoa, num poço de tristeza, num poço de decepção, de desilusão. Alguns são tão profundos e tão secos que parecem que nunca, jamais vamos ter como sair deles. E pode ser que se eu descesse aqui hoje ou te perguntasse a um internauta, se você está dentro de algum poço, talvez eu teria uma má notícia de alguns. Pastora, eu estou dentro de um poço seco e sem saída. E se esta má notícia está aí na sua língua para me falar, eu quero dizer para você que eu tenho uma boa notícia para rebater o que você tem para me falar. Deus nos vê, mesmo nos momentos em que estamos no mais fundo do poço, ou dos poços, né? Ele não esqueceu de José quando José foi jogado no poço para a morte.
Bem como Ele não esquece de você, Neide. Ele não esquece de você, Lu. Ele não esquece de ninguém. Amém? Glória a Deus. Os próprios irmãos de José tiraram José do poço. Que maravilha! Deus tocou no coração deles para que eles fossem lá, os invejosos, e os tirassem do poço. E lá em Atos 7:9, diz que os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Orem bem, os patriarcas, quer dizer então que Deus tinha um plano para cada filho de Jacó. Eles se tornariam os patriarcas, os líderes do povo de Deus. Todos eles vieram ao mundo com um propósito de Deus. Deus tinha a realizar na vida de cada um propósito. Por que invejar? Eu aprendo em Atos 7:9 que quando a situação aos nossos olhos está sem solução, há inveja, há ressentimentos, há mágoas, tristezas, preocupações e mais preocupações, de tal forma que às vezes a gente acha que é o fim. Meu Deus, acho que agora é o fim. Sair de um poço de tristeza, de ressentimento. E agora, José está sendo vendido para o Egito por inveja. Pelo menos enquanto estava no poço, estava perto dos parentes, perto do pai que o amava muito. Agora está sendo levado para uma terra distante, longe dos seus irmãos. Só quem fica longe de irmão quando é pequeno, sabe a dor que é você saber que seus irmãos estão distantes de você. Então, para José foi o fim. Agora, pronto. Estou sendo vendido para uma terra distante. Meus irmãos estão com inveja de mim. É o fim. Para Deus, o começo. O começo de uma realização de um propósito maior. José, de fato, precisava estar ali naquele momento para ser conduzido para o Egito, porque este era o plano de Deus para com a sua vida. A Bíblia diz, então, aqui, em Atos 7:9, que Deus era com José. Aleluia, glória a Deus. Valmira, Deus é contigo. Ainda que você esteja achando que é o fim, Deus é com você, Deus é comigo, Deus está conosco, aleluia, glória a Deus. Eu ouvi um aleluia muito fraquinho. Isso nos fortalece, não fortalece? Eu me sinto fortalecida, saber que, apesar de tudo, Deus está comigo. E no versículo 27, do 37 aí, do capítulo 37, diz o seguinte: vinde, vendemo-nos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Levaram José como escravo para o Egito. Oh, meu Deus! Um rapaz novo, forte. Eu imagino o quanto ele se bateu naquela estrada. Porque eu não iria de bom grado, não. Você ia, David? Eu me sacolejou.
Mas ele foi. Chegando no Egito, José foi vendido para o faraó. E estando lá trabalhando, a mulher do Potifar tentou assediar o moleque. Cara bonito, novinho. E ela, cheia de graça, tentou assediá-lo. Acontece que José, ele era fiel a Deus, fiel ao seu senhor, fiel ao Potifar. Ele era homem, mas ele era fiel e temente a Deus. E ele olhou para aquela mulher linda que tentou seduzi-lo e ele disse: eu não posso. Eu tenho que ser fiel ao meu Senhor. Eu tenho que temer o meu Deus, eu não posso. Mas aquela mulher não aceitou a sua negação. Levou a mão e segurou as vestes dele. E segurou e ele teve que sair dali sem as suas vestes. Pegando as vestes de José, ela tentou reverter e reverteu o quadro. Ela disse para Potifar que José havia se despido diante dela. Isso o levou para a cadeia. E eu chamo a sua atenção aqui para algo que Deus falou muito profundamente comigo. Aquela mulher tentou arrancar de José a sua lealdade, a sua fidelidade. Ela tentou arrancar de José as suas vestes e arrancou. Mas ela não conseguiu arrancar de dentro dele o propósito que Deus tinha para com a sua vida. Ele foi preso. Ele saiu de lá possivelmente com as roupas rasgadas. Não sei como, a Bíblia diz que ela arrancou e segurou as vestes. Mas o temor do Senhor, a fidelidade ao Senhor, a fidelidade ao seu patrão, a honestidade dele, isso ela não arrancou. Eu acredito que este não seja o seu caso. Mas eu quero levar você a fazer uma pergunta para você mesmo nessa noite, com muita sinceridade. Eu fiz essa pergunta para mim. Eu quero que você pergunte para você, qual tem sido o seu real propósito em Deus? Em Deus. Qual tem sido? Sabemos que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, isso é fato. E que um dia estaremos todos na glória com Ele. Fato também, sabemos disso, ok? Mas eu te levo a meditar nessa pergunta, porque eu acredito muito, que as pessoas que encontram o verdadeiro significado da sua existência aqui na terra, elas são muito felizes, porque elas sabem o motivo pelo qual elas estão aqui. E são infelizes as que ainda não encontraram o significado pelo qual elas estão aqui. E eu quero muito que você reveja esse significado. Fátima, eu sei. Amém, glória a Deus. Eu não sei. Vamos buscar. E se você sabe, vamos reavivar, reacender esta chama. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Colossenses 1,16 te responde. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. A resposta é: você foi criado para Ele. O escritor Rick Warren, eu acredito que ele escreveu uma frase baseada neste versículo.
Que ele disse assim: se você quer saber por que você está aqui neste planeta, você tem que começar com Deus. Você nasceu por seu propósito e para o seu propósito. Todas as coisas foram criadas em Deus com um propósito. Você foi feito por Deus. Viver uma vida significativa é deixar Deus realizar o que Ele tem a realizar na sua vida. A vida ela fica mais doce quando nós compreendemos que é para Deus que vai acontecer tudo em nós. Quando compreendemos que não é só um nascer e um morrer. Eu nasci, eu fui criada em imagem e semelhança de Deus, e quando eu morrer eu vou para a eternidade. E agora? E aqui? O que você está fazendo? É muito mais do que nascer e morrer. O nascer é bênção, o morrer é a eternidade, amém, glória a Deus. Mas e a experiência diária? O seu dia a dia com Deus, como é que está sendo? Como você está vivendo os seus dias aqui na terra? José poderia ter sentado lá naquela cadeia, preso, por ter sido injustamente condenado, por ter tentado assediar a mulher do seu senhor. Podia ter ficado muito triste, porque os seus irmãos o venderam para o Egito, ele estava distante, ele era o filho amado de José, de Jacó, seu pai. José era o filho, ele era o filho amado, ele era o 11º filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, que foram os patriarcas, nós sabemos disso. Mas José, ele precisou fazer uma coisa que eu aprendi com ele, na Bíblia Sagrada, a fazer: romper com o passado para viver aquilo que Deus tem para realizar na minha vida hoje. E lá em Gênesis 45, eu quero te levar a ler. Gênesis 45, diz que, antes, o que antecede a Gênesis 45, diz que na terra onde seus irmãos ficaram com seu pai, houve uma grande fome, uma grande necessidade de alimento. Então os irmãos de José foram até o Egito para lá, quando chegasse lá, conseguir comida. Porque senão eles e o seu pai iam morrer de fome. Toda a região ali estava dependendo de alimento. E Deus sabia disso. Eram os hebreus, os homens, as mulheres, que Deus tinha escolhido como seu povo. Então Deus leva José à frente. José vai para a casa de Potifar, acontece toda uma história. Como eu disse, ele foi assediado, foi preso, mas ele interpretou sonhos do Potifar e ele voltou. E ele conseguiu um cargo de nada mais e nada menos do que governador do Egito. Simples assim. Com todo o governo do Egito, só tinha uma pessoa acima dele, ele que governava, ele que cuidava de tudo. E então seus irmãos, nesse inteirinho, seus irmãos chegam ao Egito em busca de alimento, e então vão ao palácio do governo, e lá está o governador. E quando José depara com seus irmãos, ele precisava dar a conhecer aos seus irmãos. Ele precisava se apresentar, porque anos e anos se passaram. Agora, foi fácil, eu te pergunto, será que foi fácil para José
vê aquela turma de gente sentada ali, talvez com uma trouxinha ou outra na mão, e ele, o Todo-Poderoso, será que foi fácil para ele receber aqueles irmãos e perdoá-los de tudo o que eles fizeram? Será que foi fácil? Eu acredito que não. Mas era preciso romper com o passado e dizer sim para o propósito de Deus. Daqui a pouco, eu sei que muitos sabem qual é o propósito de Deus aqui. Mas ele disse, não para o meu passado. Não para os rancores, não para os ressentimentos, não para as mágoas. Não para a inveja, e sim para o propósito. E então, José precisava perdoar os seus irmãos. Ah, pastora, é difícil demais perdoar. Não dá, não. Perdoar aquele camarada, pastora, você está falando do altar que é para perdoar? Sim, estou sim. Se você quer ter uma vida de liberdade, de intimidade com Deus, você precisa sim gerar perdão no seu coração. Ah, não. Quero te falar uma coisa. Jesus, ele nos perdoou. E tamanho eram os nossos pecados que ele, de fato, quem merecia a morte éramos nós. Mas ele morreu, não nos matou. Ele morreu para que nós fôssemos perdoados, para que nós conseguíssemos o resgate e a vida eterna. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário pelo seu pecado e nos perdoou. E se ele nos perdoou das nossas iniquidades, nós também precisamos gerar perdão. Quando perdoamos, dizemos não para as mágoas, como eu disse, para os ressentimentos, e dizemos sim para o propósito de Deus. Agora, o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, é muito maior do que a sua realização pessoal, do que as suas conquistas. Você foi feito por Deus e para Deus, e é preciso compreender isso para que a sua vida tenha de fato sentido. E quando nós vivemos segundo o propósito divino, além de nós honrarmos o Criador, a satisfação é garantida ao coração humano. Por quê? Porque Deus tinha um propósito: salvar o seu povo da fome. O povo eleito, o povo escolhido por ele, os hebreus. Trazê-los, conduzi-los ao Egito. Ter alguém aqui no Egito que os alimentasse. Não só os filhos de Jacó, mas depois o povo todo. Ficassem ali no Egito por um tempo. Vocês sabem da história. E depois conduzi-los à terra prometida. Este era o plano de Deus. Este era o propósito de Deus. Mas como José abriu o seu coração, como José perdoou os seus irmãos, a Bíblia diz que José, aqui no 45, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, brandou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro, ele gritou, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa do faraó. Ele gritou, ele chorou antes, mas ele perdoou. E então Deus cumpriu o propósito dele. José resgata o povo da fome. E enquanto José
está cumprindo o propósito que Deus está fazendo na vida dele e através da vida dele. Os propósitos de José são realizados, os sonhos de José são todos realizados no comando. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que o propósito, ele vai de eternidade em eternidade. Deus nunca teve início e jamais terá fim. E os propósitos dele são de eternidade em eternidade. E eles vão passando pelas vidas daqueles que estão aqui na terra, dispostos a obedecê-lo, a ouvi-lo. E quando ele vai cumprindo, realizando os propósitos dele, os nossos que são menores são satisfeitos. Portanto, meu amado e minha amada, se você ainda não decidiu, decida aceitar a ser a pessoa que Deus criou. Coloque o seu potencial, a sua originalidade, quem você é diante de Deus. Eu sou assim, Deus me fez assim. Um dia uma amiga minha falou assim, mas Fátima, você hoje mora na cidade, você usa roupa bonita, você ainda gosta de comer pudim de laranja. Pudim de laranja, você fala que a sua mãe fazia pudim de laranja porque ela não podia usar o leite, então usava laranja. Sai de lá dessa terra, sai de Afonso Cláudio, do interior de Afonso Cláudio, venha para as grandes capitais, como é que chama o doce lá, Rosângela? Red Velvet, não sei lá mais. Eu sou a Fátima, eu gosto de pudim de laranja. Ainda bem que minha amiga está aqui, de vez em quando leva um pedaço para mim. Ô, glória! Eu sou assim. Não podemos negar quem somos diante de Deus. Não podemos negar a nossa origem. E quando você entende quem é você, a sua realidade, o seu real valor que você tem para o Criador, isso vai afetar o seu estilo de vida, isso vai afetar o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Eu sou filha do Senhor e eu estou aqui para um propósito e Ele está cumprindo o propósito dEle na minha vida e assim eu estou indo e concomitantemente, enquanto Ele realiza o propósito dEle, o meu que é menor é realizado. Eu te convido a rever os seus princípios e os seus valores. E se você ainda não está vivendo 100% o propósito de Deus, minha sugestão é que você comece hoje. Não dá mais para correr atrás do vento. Não dá mais. Comece a valorizar quem é você diante de Deus. A importância que você tem diante de Deus. Os patriarcas, todos eram importantes. Todos eles. Deus tinha um propósito para cada um. Judá, um dos que jogou José no poço, de cuja genealogia nasceu quem? Vocês estão bem de escola bíblica aí? Quem nasceu de Judá? Hein? Jesus Cristo de Nazaré. Deus tinha um propósito para todo mundo. Olha bem, da descendência de Judá nasceu nada mais e nada menos do que Jesus Cristo. Olha o propósito, que lindo. Então, eu não preciso invejar ou idealizar no outro. Eu preciso sim entender quem eu sou diante do Deus Altíssimo. E José entendeu tanto isso, que lá em Êxodo 13:19, a palavra de Deus diz que José pediu aos hebreus que agora estavam lá no Egito, que quando eles saíssem dali, olha bem,
José falou para eles: quando Deus tirar vocês daqui do Egito, eu estou falando com as minhas palavras, quando Deus tirar vocês daqui do Egito, é bem provável que eu não esteja mais vivo, que eu já esteja sepultado. Mas isso não tem problema. Eu quero que vocês façam uma coisa, que vocês levem os meus ossos, porque eu não sou um egípcio, eu não vou ficar enterrado aqui. Eu quero ir rumo à terra prometida, a terra que o Senhor prometeu aos nossos pais. Eu quero ir para Canaã. E diz a palavra que Moisés atendeu ao pedido de José. Quando Moisés tirou os hebreus do Egito, levando rumo à terra prometida, ele levou consigo os ossos de José. Temos planos para esta vida, amém, glória a Deus, aleluia. Isso é muito bom. Mas estes não podem tirar o nosso coração de Deus. José podia ter se acostumado, governador, casou com uma egípcia, teve filhos, dinheiro é o que não lhe faltava, posição excelente. Mas ele disse: eu não sou daqui. Eu quero ir com vocês. Como José, o nosso amor, a nossa fidelidade a Deus deve ser nossa prioridade. Prioridade. Eu vou à igreja de vez em quando. Não, prioridade. Levantar e bater os joelhos em terra, dando prioridade ao nosso Senhor. Porque Ele está nos conduzindo, está nos direcionando, está nos tirando do poço. Quem está no poço está nos levando rumo ao palácio das realizações eternas. Eu espero que essa palavra tenha feito sentido para você nesta noite. Eu espero que você pelo menos medite um pouquinho e valorize mais, cada vez mais, o homem e a mulher importante que você é para Deus. E você, ainda que esteja no poço ou no Egito, você está no caminho que vai te levar às realizações eternas. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você levante, em nome de Jesus. Eu quero que você pense em que fase da vida de José que você está. No poço, sendo levado para o Egito, terra distante, desconhecida, medo, com incerteza, ou talvez com algumas propostas indecentes, quem sabe preso, ou talvez você já está no palácio. Deus já está cumprindo o propósito dele na sua vida e eu glorifico muito a Deus pela sua vida. Mas os meninos vão tocar, ou não sei se vão cantar. E enquanto eles fazem isso, de acordo com o que Deus está conduzindo, para e pensa, converse com você. Não conversa com ninguém não. Conversa com você, com a Fátima. Conversa aí. Lurdinha com a Lurdinha, Fátima com a Fátima, Neide com a Neide. Em que fase do caminho você está? Põe a mão no seu coração. Talvez tenha muito tempo que você não conversa com você. Você conversa com você? Conversa com você agora. Para aí.
Quem sou eu diante desse Deus maravilhoso, poderoso, que tem todo o controle em suas mãos? Quer ver? Glória a Deus. Quer, papai? Poderoso, Deus soberano, Deus presente no nosso meio. Ah, Senhor, é possível que muitos neste momento estejam, Pai, numa situação difícil na vida. Ah, Pai, quem sabe muitos, Pai, no mais profundo de um poço sem água, Pai. Ah, não vendo nenhuma solução, não vendo nenhuma certeza, não vendo nenhuma saída, Senhor. Ah, Pai, quem sabe, Pai, num poço de tristeza, num poço de ressentimento, num poço de mágoas, de tristeza, Pai, num poço de medo, Pai, num poço de insegurança, Pai, num poço, Senhor, onde não há mais nenhuma esperança, Pai, mas a Sua palavra nos garante que o Senhor está conosco, que o Senhor está presente, ainda que estejamos em um poço existencial. Ah, Pai, mas muitos, quem sabe sentindo distante, Pai, quem sabe, Pai, distante das realizações pessoais, distante, Pai, das suas satisfações, mas o Senhor continua dizendo, o Senhor está no comando de todas as coisas. O Senhor tem plano para a vida de cada irmão, para a vida
de cada irmã, ó Senhor. E a minha oração nesta noite é que nós, Pai, Senhor, estejamos com o nosso coração quebrantado, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos espirituais sintonizados naquilo que o Senhor tem a realizar em nossas vidas. Ai, Pai, nós te pedimos, não nos deixe desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, que nós possamos estar no caminho, ainda que este caminho nos pareça difícil, ainda que este caminho nos pareça confuso, nós temos a certeza de que no final nós estaremos no palácio celestial, juntamente com o Senhor, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome, através das realizações que o Senhor fará em nossas vidas, para que o seu nome seja honrado aqui na terra, para que o seu nome seja glorificado aqui na terra, para que o seu propósito continue em nós, através de nós. E se amanhã não estivermos mais aqui, não tem problema, nós cremos que o Senhor vai continuar com o seu propósito de geração em geração. Fique conosco, Senhor, fique conosco e nos sustenta, Pai, nos guarde, Pai, nos oriente, Pai, nos aconselhe, Senhor, para que possamos andar na sua direção. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Bom, estamos chegando ao final do culto. Antes de fazer a oração final e impetrar a bênção, lembrando que o pastor Vanderlei foi visitar os seus pais, já está de retorno, e nós estamos convocando os homens. É convocação, tá? Isso aí depois vocês tratam com baixinho lá. Convocação não é convite, para uma reunião terça-feira às 19h30 aqui no templo. Convocação, tá, irmãos? Os irmãos metodistas sabem o que é isso, né? Então, terça-feira aqui no templo, os homens, reunião com o pastor, ok? No mês de agosto, nós não teremos a escola bíblica dominical. À noite, nós teremos a escola bíblica pela manhã às 9h. No primeiro domingo, nós estaremos aqui fazendo o nosso jejum, como sempre, com aquele nosso café maravilhoso. E nos outros domingos, estaremos aqui às 9h com a escola bíblica dominical, 9h, em homenagem a uma irmã aqui, né? Então, quero ver todo mundo aqui na escola bíblica. Quem ama a escola bíblica dominical, 9h da manhã, bênção aí, olha. Estaremos comemorando o aniversário da igreja, com vários preletores à noite, né, trazendo palavras. De manhã também estaremos trazendo palavras e vai ser bênção. Queremos mais uma vez agradecer os convidados. Um beijo no coração de cada irmã, de cada irmão. Fiquem na paz do Senhor. Que vocês tenham uma semana cheia da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, eu vou fazer a oração final. Pai amado, Deus bondoso, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor falou conosco, eu creio. E nós te pedimos, Senhor, conduza-nos aos nossos lares, debaixo das tuas mãos poderosas. Esteja presente em nossa vida, porque cremos que estando o Senhor presente na nossa vida, isso é o bastante para nós. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Recebamos a bênção final. Que o amor infinito do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado e nos garantir vida eterna, que a doce presença consoladora do Espírito Santo de Deus, que se faz presente no coração de todos nós, guarda-nos hoje e para sempre. Amém. Vão em paz, faça sua oração final. Pedir a Ana a Ana e a Beth para estarem lá na porta para cumprimentar os irmãos.